criar conexões de afeto, que é o nome do projeto da empresária Cláudia Claudino, nossa convidada aqui nos nossos estúdios hoje, mas também projetos que tenham relevância. A gente fala muito aqui, eu particularmente, a gente tem ido a vários lugares falar sobre isso. Adote uma causa para chamar de sua. Quando eu vi o lançamento do projeto da Cláudia, eu fiquei pensando, a Cláudia é sempre preditiva, né? E eu agora, finalmente, além de ter outras frentes de trabalho, porque ela não para, ela resolveu tornar públicos os projetos sociais que são dela, os herdados da Dona Socorro, os herdados do seu João Claudino e da família inteira, que há muito tempo já adota causas. E a Cláudia agora disse, não, vou tornar público porque eu imagino que outras pessoas e outras causas precisam ser alcançadas. A solidariedade para a humanidade é um caminho definitivamente sem volta. Então, quando a gente pensa nas causas globais, nacionais, locais, do nosso bairro, da nossa cidade, em tudo que está acontecendo, a gente lembra do Bauman, por exemplo, Zygmunt Bauman, saudoso, querido, potente, que dizia que os refugiados desse século e do século passado eram os refugiados contemporâneos, não só os carentes de teto e de comida, como a gente meio que naturalizou, infelizmente, o ser humano a ver, né? Mas aqueles que são também carentes de afeto, que é o Conexões de Afeto, de atenção, de abraço, de escuta. São tantas demandas nessa área que, se a gente for escolher, a gente realmente tem que pensar e ver esse mapa de causas. E aí chega a Cláudia Claudino com essa ideia fantástica. Eu amei o nome Conexão de Afeto. Quando eu vi, eu falei, cara, que coincidência maravilhosa. Eu falando sobre isso o ano de 2023 o tempo inteiro, me incomodava tanto que transformei numa palestra, e a Cláudia chega colocando em prática e chamando junto muita gente para esse projeto lindo. Então, primeiro, parabéns, bem-vinda mais uma vez ao Falando Nisso, e a gente quer saber tudo. Bom, Maia, primeiro, muito obrigada, e é um prazer sempre estar aqui com você, obrigada, né? Falando de temas assim que me deixa cada dia mais feliz e que nos engrandece, né? E o Conexão de Afeto surgiu exatamente do momento que eu estava visitando a Pai de Teresina, e que ela passa por um momento que precisa do nosso olhar, mais ainda, e vendo toda aquela situação, eu imaginei, não, aqui eu acho que eu posso desenvolver um projeto, fazer uma ação que não só traga recursos para a Pai de Teresina, mas que desperte nas pessoas o olhar para a Pai e para outras instituições, para o outro, para as causas sociais. Então, daí eu comecei a idealizar, né? O que é que eu poderia fazer? Imaginei, Teresina, que evento poderia unir pessoas para o olhar da Pai. E aí surgiu a ideia de fazer um evento que vai acontecer em março do ano que vem, aqui em Teresina, um evento onde nós teremos uma palestra com o Léo e o Dudu do Cavaco, que Olha. O Dudu, ele tem síndrome de Down, mas ele toca cavaquinho, ele canta, e então os dois juntos fazem uma palestra musical. E o Léo, ele fundou o Instituto Mano Down, lá em Belo Horizonte, exatamente depois do nascimento do irmão dele, que é o Dudu. Então, um projeto belíssimo que tem lá em Belo Horizonte. Então, assim, eu imaginei, não, então vou organizar esse projeto. E daí... Mas esse evento é uma das frentes, né? É uma das frentes. Aí nasceu... Fato em si foi um evento, o lançamento do projeto. Aí você reuniu muita gente. Exatamente. Então, organizando este evento, surgiu o Conexão de Afeto, que hoje é um movimento. Sim. Hoje é um movimento onde muitos projetos serão realizados dentro dele. Agora, você já tinha conexão com a Pai, naturalmente, né? Tinha. Porque não é nova essa ligação. Não é. Veja bem, especificamente a Pai de Teresina
papai tinha uma conexão muito forte com o professor Cordão, que foi o fundador da APAE de Teresina. Então, assim, inclusive bingos papai chegou a promover lá para a APAE, então ele sempre foi muito presente. E dentro dos projetos do CEIPS, que as empresas do grupo sempre apoiam, a maioria são APAES. Uma mera coincidência no sentido que são o maior número também de instituições no estado do Piauí. Então, eu já visitei diversas APAES. APAE de Picos, APAE de Pedro II, APAE de Piripiri, muitas APAES em todo o Piauí, nós estamos juntos. E tem um fato na minha vida, na nossa família, que é o Gabriel, Sim. meu primeiro neto, que ele veio com síndrome de Down, e que ele me inspira a todo momento. Ele terminou ativando outras causas com mais força, porque vocês já faziam, né? Porque, Maia, veja bem, a gente sabe que as deficiências intelectuais, elas precisam de muitos estímulos. São terapias, fisioterapias, de todos os tipos. Então, eu sempre me perguntava, desde quando o Gabriel nasceu, quem não tem condições e quem não tem acesso a ter esses estímulos da forma que realmente eles precisam. Porque o deficiente intelectual não significa que ele não possa vir ter a autonomia dele. Não. Claro que pode. Né? Então, o que eles precisam de quê? De estímulos. Precisam de tratamentos adequados, terapias, então, condições. Não resta dúvida que o meu olhar, depois da vinda do Gabriel, se ampliou. Eu já tinha todo um trabalho social em muitas instituições de todo o Piauí, porém, o Gabriel, ele potencializou esse olhar, ele ampliou esse olhar. E é absolutamente natural isso, sendo você uma pessoa que já fazia trabalho social, né? E que foi sensibilizada mais ainda com o Gabriel, o neto que trouxe para você essa força, né? Exatamente. Então, assim, abraçar ainda mais as causas sociais foi ampliar a responsabilidade que eu acho que eu tenho diante do outro. Então, agora para mim ficou claro, a APAE, na verdade, ela é uma das instituições, uma das causas abraçadas. Exatamente. Né? Pelo Conexão de Afeto. É o primeiro projeto do Conexão de Afeto. E aí deu start ao Conexão de Afeto. Sim, e aí esse evento que vai acontecer, que você mencionou agora... Vai ser em março. Em março, né? No março, no próximo ano. Olha como ela é organizada, gente. O evento é em março, a gente já está divulgando. Como que faz para saber mais do evento? Tá tudo no Instagram do Conexão de Afeto? Tá tudo no Instagram do Conexão de Afeto. Estamos colocando lá, estamos na fase de buscar patrocinadores e apoiadores. Graças a Deus, a gente tem sido recebido por muitos empresários. E quanto mais puder nos apoiar, maior será o evento e maior a causa, porque o nosso objetivo nesse projeto é montar uma sala sensorial lá na APAE para que atenda principalmente aos autistas, né, aos assistidos com autismo, para o melhor desenvolvimento dele e muitas outras necessidades que hoje a APAE tem. E uma sala como essa sensorial, ela tem um alcance gigante. Diante de todos os desafios da área de cognição, do movimento e de outras coisas que a neurologia traz para a gente, revela para a gente, né? Exatamente. Então, são muitas, não são só crianças, né? São pessoas de todas as idades, na verdade, porque uma vez com Down, sempre com Down. Agora, não na mesma condição. Não. Eu acho que o que vocês podem proporcionar com uma sala dessa é trazer luz
para uma instituição respeitada, que a gente conhece há tantos anos, né? Você falava que tem 55 anos já, exatamente, pai, né? E que vocês já assistiam, já ajudavam, já colaboravam, e muitas outras iniciativas em Teresina e no estado. Depois, mostrar que é preciso escolher uma causa. Eu vi num encontro que você fez pessoas de todas as idades, de todas as gerações. Você tinha ali umas 3, 4 gerações daquele encontro que você fez, né? Todo mundo atendeu ao seu chamado e foi lá querendo saber o que era o Conexão de Afeto e um burburinho para saber do que se tratava, o que a Cláudia está inventando agora, criando. Pois é, o que é que eu estou inventando? Eu sempre inventando. Mas assim, como o próprio nome diz, Conexão de Afeto. Conectar, unir. Então, a ideia é exatamente unir pessoas para o afeto. Como você falou aí, hoje a gente vê que a humanidade precisa se humanizar. Sim. Né? Através do afeto, da empatia, do olhar, do ouvir, do abraçar, do sentir. Então, a ideia era exatamente conectar várias gerações, pessoas de diversos setores, mas que eu sei que são pessoas que também, como eu, estão empenhadas no social, no olhar ao próximo. E pessoas que não só eu sabia que poderiam abraçar esse projeto, mas muitos outros, como despertar, porque a ideia é despertar. Quer dizer, eu criei o Conexão para os projetos que serão realizados, mas todos podem criar os seus projetos. E as pessoas estão se manifestando no Instagram, né? Como eu posso ajudar? Muitas pessoas que não estavam lá, mas que mandam mensagem, eu quero ajudar. Algumas, eu tenho um filho autista e eu quero... De que forma eu posso ajudar? Outras, independentes... E como elas podem ajudar, respondendo essa pergunta que tem sido recorrente então, no Instagram? Você diz assim, como ela é organizada há muito tempo, mas são várias etapas. Sim, eu imagino. E nós estamos exatamente mantendo o contato dessas pessoas, porque em algum momento, sim, elas vão poder, até a realização do evento, elas vão poder ajudar, sim. Existem muitas formas de ajudar, muitas né? Recursos financeiros, o tempo, habilidades, exatamente. Capacidades, né? Conexões, habilidades que muitas vezes nós temos e que a gente não teve oportunidade de colocar a serviço do outro, né? Eu acho que a maioria das empresas e das pessoas, eu realmente acredito, eu sou bem otimista, que elas querem até ajudar, elas são sensíveis a isso, mas às vezes elas não sabem o caminho. Sim. E o que você está fazendo é arregaçar as mangas, porque não é simples de organizar, não. Você mapear causas diante de um mar de causas. É tanto, Maia. E organizar como que as pessoas ajudam. Maia, eu sempre digo que é importante você conhecer, tá? Então, assim, eu fui na APAI, eu conheci como está a APAI hoje. Eu sentei com a diretoria, que hoje é o Êxito Cordão, a Cacilda, a Maria. Como é que tá? O que é que vocês precisam? Naquele momento, o que é que eu posso ajudar? Sim. De qualquer forma, olhe, todos têm algo a doar. E eu achei muito interessante porque você, mesmo na sua condição como empresária, você se colocou no projeto, acho que prioritariamente como ser humano. Sim. Porque assim, eu acho e tenho certeza que muita coisa você já faz sozinha enquanto empresária e que poderia continuar a fazer. Mas assim, você chamar os outros é muito colaborativo, assim, é muito rico, né? Porque realmente as pessoas não sabem realmente como fazer. E o que você diz é importante, porque eu acho que são ecossistemas, né? Quando você diz, Maia, precisa estar dentro. Não é comprar um ticket de influência. Eu vou fazer por fazer. O que você está dizendo é música para os meus ouvidos. O primeiro convite é venha e conheça. Se envolva. Venha e conheça. Sinta. Porque a partir do momento que a gente sente, é diferente. Cláudia, você é envolvida com projetos sociais
Desde criança, por causa da Dona Socorro. Você acha que mudou o perfil do voluntariado no Brasil? Porque a gente passou por uma fase, a gente já teve várias fases, né? Em que o voluntário, o generoso, até o mecenas das artes, né? Eles tinham outros critérios e padrões. Geralmente, as senhoras, né? Que as pessoas julgavam que tinham mais tempo ou mais condições financeiras. Por exemplo, a Ruth Cardoso. Saudosa Ruth Cardoso, que fundou o Comunidade, que é a Comunidade Solidária, um programa que era um programa gigante no governo federal. Ela deu uma mudada de página do que era ser solidário. Né? Eu queria que você falasse sobre isso, porque faz tempo que você convive nessa área também, em que você atua. Eu acho que mudou, Maia. Sabe por que eu acho? Porque eu acho que as pessoas estão encontrando no social, no voluntariado, o caminho para se encontrar. Tem uma frase de Gandhi que diz exatamente isso. Se você quer se encontrar, se perca servindo. Só lhe dar um exemplo. Esse final de semana, eu fiz uma imersão na área de filosofia. Você continua com as suas jornadas, né? Continuo. Imersivas, né? Então eu fiz uma imersão na área de filosofia numa fazenda da Escola Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia. Sim, maravilhosa. No interior do Goiás. Da professora Helena, né? Lúcia que eu já tive Helena, a honra de inclusive, entrevistar ela Lúcia estava Helena. lá com o esposo dela, o professor Luiz Carlos. Então, foi esse final de semana. Agora, o que mais chamou a atenção de tudo é que todas as pessoas que estavam lá para a realização do evento, fosse na limpeza, na cozinha, na secretaria, nos passeios e tudo, eram voluntários da escola. E quando eu digo voluntários... A Nova Acrópole, inclusive, chegou aqui ao Piauí agora, Teresina, né? já tem alguns anos, eu acho. Mas todas as pessoas que estavam lá eram voluntários. E eram médicos, eram professores, eram psicólogos, eram de diversas áreas, tá? Então, o doar-se é uma forma que a gente se encontra. E eu lhe digo, a pandemia me proporcionou isso, porque todo esse meu maior empenho no social aconteceu durante a pandemia. Que naquele momento Você fez bom uso, né, desse período tão difícil. Naquele momento onde não se podia até ter essa conexão próxima, mas Deus me mostrou o caminho e as coisas foram acontecendo. Sim. Mas em todos os projetos que eu abracei, que eu estive presente, era uma condição que eu colocava para mim mesmo, era conhecer. Era conhecer Se você aquela não estiver instituição, imerso, você não consegue conhecer aquela instituição atuar. E cada vez que eu vou, eu não me contenho no sentido, olha, aquilo ali podia melhorar um pouquinho, com o meu olhar de gestora, né? Eu sempre dou uma dica e funciona. E muito valiosa, né? Pois Porque assim, é muito tempo fazendo gestão na escala em que você faz. Então, né? Eu digo, todos, qualquer pessoa que vá, que visite, tem algo a deixar lá. E quanto mais a gente serve, Maia, mais a gente recebe. Mas quem ganha somos nós. Mais ainda. Eu acho que tem uma legitimidade, gente. E olha, eu acho que projetos como esse mostram que a gente não pode naturalizar certas coisas. Porque eu acho que de tanto ser... sempre existiu as áreas de escassez, né, que necessitam do nosso olhar, do nosso tempo e de forma voluntária, de alguma forma, elas sempre existiram, mas hoje tem mais visibilidade. Só que eu acho que a gente está naturalizando um pouco algumas situações, a fome, a guerra, os conflitos de todos os modos, né? Porque defina conflito, tem conflitos em todas as escalas.
E eu acho que de tanto ver e de tanto ver, a gente vai se desumanizando um pouco, né? Porque a gente já vai se acostumando com aquela situação e se acostumando com a nossa posição de assistir, até chegar até nós. Né? Então, assim, é muito impactante quando a gente vê projetos assim. Por exemplo, você tem uma força de network e uma força de referência que você resolveu usar essa força a serviço disso. E olha, o Conexão de Afeto é um dos movimentos também apoiados pelas Mulheres de Fibra, que é outro movimento que eu estou participando, que foi criado há 5 meses pela dona Anne Sanders, da Fazenda Progresso. No sul do estado, Exato. Né? Ela é muito inteligente. E ela fundou o Instituto Cultivar Progresso. E no momento da vida dela, que ela também viu, eu já me doei à empresa até aqui, agora eu quero me voltar para o outro, para ações que ela já desenvolvia, mas que agora ela sabe que tem potencial para fazer muito mais. E resolve aumentar o impacto. Então, ela idealizou reunir mulheres de fibra para juntos promoverem ações para fortalecer o Instituto Cultivar Progresso. E a primeira obra do Instituto Cultivar Progresso está sendo a Escola Clínica APAI de Bertolínia. Olha aí. Uma obra fantástica que vai atender... APAI também, né? APAI, que vai atender toda aquela região do sul, Bertolínia, Landry Salles, toda aquela área toda, totalmente... Uma obra de 2.000 metros quadrados, assim, uma estrutura incrível, que nós estamos mobilizando mulheres do Brasil todo. Já fizemos evento em Brasília, já fizemos evento em São Paulo, buscando conectar mulheres como a Sônia Harris, inclusive um dos eventos, a Luísa Trajano esteve conosco, tá, a Marta Medeiros, que foi para a Fazenda Progresso fotografar o catálogo dela. Ela está lançando um catálogo agora, inspirado na flor do algodão. Então, assim, são projetos incríveis. E que são inspiradores, né? Sim. E que só nos engrandece, nos fortalece. Sem dúvida. Fico muito feliz, assim, a Cláudia, cada vez que eu encontro a Cláudia, ela tem uma novidade. Esse ano foram muitas novidades. A Cláudia com outras frentes de trabalho, como empresária, sem deixar de lado o que ela já faz no Grupo Claudino, mas alcançando outras pessoas e empresários e empresas com a experiência dela. A gente falou sobre isso aqui muitas vezes. A Cláudia agora tornando público esses projetos sociais, mas tendo a inteligência de dizer, se eu já faço isso, outras pessoas podem fazer junto comigo e aumentar o impacto. E colocando pessoas da equipe dela, Isabel e outros times, né? Você coloca todos os teus colaboradores para se envolver, né? Tem que despertar, inclusive, no PDL, que é o Programa de Desenvolvimento de Liderança, que eu realizo dentro da empresa. Um dos momentos que eles têm é de visitar instituições para despertar neles o olhar para o social. Que legal, se toda empresa fizesse isso, ia ser fantástico. Cláudia, muito obrigada pela entrevista. Durante a entrevista, você viu aí o vídeo do evento do Conexão de Afeto, né? A gente mostrou também para vocês o Instagram do Conexão de Afeto. Lá vão ter todas as informações, né, desse show, que é um show que você pode... não sei por onde começar. Compra o ingresso, vai para o show, chega lá, você vai encontrar um monte de gente que você vai dizer, como assim que eu não conhecia você antes? É isso aí, né? Eu acho que vai ser um momento de muita conexão. O evento vai ser em março. Dia 9 de março, lá no Finese Buffet. E que as pessoas podem os ingressos já estão... A partir de dezembro, nós A partir de dezembro. É muito organizado. Gente, mulher sendo mulher e a Cláudia sendo a Cláudia, assim. Por isso que eu digo, gente, é o arquétipo feminino, entende? A gente pega uma coisa e a gente transforma em outra coisa. E aí tem essa capacidade de multiplicar, do jeito que a gente tem filho, tem essa capacidade de multiplicar, que é genial, né? E a Cláudia me faz lembrar de uma frase que eu disse
num TED que eu fiz, né? Eu sou TEDx speaker, né? Sou palestrante TEDx, e eu lembro de uma frase que viralizou muito quando eu fiz esse TEDx, que é: me diz o que tu fazes com o que sabes, que o mundo te dirá quem és. Né? Eu acho que você está numa jornada já mais aprofundada e imersa, já nos últimos anos, que você disse que a pandemia despertou você, despertou muita gente, mas eu acho que a maioria de nós voltou para a zona de conforto, e você não, você está crescendo, 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 fazendo projetos, e projetos cada vez mais bonitos. Então, assim, como mulher, como jornalista, né, como cidadã, parabéns, obrigada por estar levando essas ideias e usar a sua referência, o teu network para impactar pessoas, né, positivamente, tanto para quem está de um lado como no outro, tanto para quem ajuda como quem é ajudado. E eu quero agradecer a você e toda a imprensa que tem nos apoiado, porque é muito importante a imprensa nesse momento estar junto, estar conectado conosco, que é exatamente para levar para as outras pessoas e dizer, você também pode fazer. Eu já disse para você e eu vou repetir. Eu acho que sim, você herdou toda a obra social, em todos os sentidos, que o que é herdar uma obra social quer dizer da Dona Socorro, mas você herdou também a empatia e o relacionamento com comunicação que o seu João tinha. Que tudo dele tinha os comunicadores, que ele sempre respeitou a imprensa, sempre foi primeiro lugar. Então, eu acho que você também herdou essa parte aí. A minha vida toda eu via como ele tratava, o carinho que ele tinha com a imprensa. Eu estava vendo outro dia, não sei onde que eu estava, as fotos, né, do Grupo Claudino. Vocês sempre estão publicando, né, esses projetos de memória de vocês. E eu vendo a Cláudia em todas as idades, passando assim, do lado do seu João e da Dona Cláudia. Eu falei, olha a Cláudia aqui, em todos os momentos, como é que ela não vai fazer o que ela está fazendo? Obrigada, Cláudia. Obrigada, parabéns pelo Maia. projeto, viu? E vamos abraçar essa causa. Sim, Conexão de Afeto. Aí, ó, @Conexão de Afeto. Vai lá junto. A Cláudia, eu tenho certeza que ela começa com essa causa da Rapaz, mas ela, como ela disse, ela está fazendo um mapeamento de causas, então muita coisa está por vir. E cada vez que aparecer uma coisa, a gente vai falar aqui para vocês. Obrigada, viu? Maia. Eu vou para um breve intervalo comercial. Não saia daí, a gente ainda tem o nosso giro, dados que falam, conteúdo, enfim. O programa está só começando, foi a nossa primeira entrevista. Então, até já.